Olá, paz de Cristo a todos. Hoje estamos aqui com mais uma meditação. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês de um assunto que muitas vezes nós não percebemos, que agimos de tal forma, mas que é algo que desagrada muito, muito a Deus e a tendência do ser humano. Então hoje eu quero levar você a fazer uma reflexão, a olhar para dentro de si, eu, você, nós, para que possamos ver se temos sido ingratos ou gratos, se nós temos tido um coração grato a Deus. Então hoje eu te convido a vir comigo para que possamos meditar um pouquinho. Vamos começar com a palavra de Deus, que mostra lá em Números 21, a partir do capítulo 2 até o 5. Lá fala um pouquinho do povo de Israel quando ele estava no deserto, saindo aquele período do Egito para a Terra Prometida, onde eles ficaram 40 anos por causa de desobediência, murmurações e tudo aquilo que você já conhece. Nessa passagem exata está falando de um momento em que o povo israelita foi atacado pelos cananeus. Iriam ser atacados, destruídos. Não teriam a menor possibilidade de vitória sobre o povo cananeu. E o povo de Israel, vendo isso, clamou ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, e o Deus ouviu a eles. Vamos conferir na palavra então, Números 21, do 2 ao 5. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram de Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear toda a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil? Até aqui. Então aqui é de arrepiar quando nós lemos isso, porque nós vimos já a abertura do Mar Vermelho, que Deus abriu aquele mar todinho, só isso já abriu aquele mar para aquele povo todinho passar, depois destruiu todo aquele povo egito que ia atrás com seus cavalos, suas armas para destruírem os israelitas. A nuvem durante o dia para protegê-los do sol, eles andavam debaixo de uma nuvem. À noite tinham o cuidado de Deus também para aquecê-los, quer dizer, todo o cuidado de um pai com seus filhos, o povo de Israel teve. E aqui é de arrepiar essa passagem em si, porque aqui neste momento Israel tinha acabado de clamar a Deus por vitória. Ele tinha acabado de dizer: Deus, sozinho nós não vamos conseguir, intervém Deus. E fizeram um voto com Deus. Mas logo após essa vitória que Deus concedeu, porque de outra forma eles estariam mortos, não se ouve um glória a Deus, não se lê um glória a Deus, um aleluia, vencemos por Deus. Não, o povo ali, a impressão que se tem é que estavam se achando, eles venceram porque somos fortes. Já não era mais Deus. Vencemos porque guerreamos legal. Aí você vê aqui, eles prosseguiram, tiveram dificuldades no caminho. Na mesma hora, sem titubear, eles se voltam contra Deus. Na mesma hora eles começam: por que nos tiraste do Egito? Para que morramos aqui? Olha o que fizeste. Quer dizer, lá eles eram escravos, levavam açoite, eram aprisionados, era uma vida de escravidão mesmo. O Deus Todo-Poderoso está libertando eles com todo o cuidado de pai. Essa gente se volta dessa forma contra Deus, falando do pão fastio, que é o pão, o maná que cai dos céus, onde eles não precisam fazer absolutamente nada. Aí eu fico aqui, tenho certeza, se você ler direitinho, você também já deve ter se indignado, dizendo: mas que gente é essa? Como pode um povo tão ingrato? Como pode Deus
proporciona a vitória a eles e no mesmo instante se voltam contra Deus. Agora, hoje eu quero te falar uma coisa que talvez você não tenha percebido. Que muitas, não é poucas, são muitas vezes, eu e você agimos pior que eles. Muitas vezes, eu e você agimos pior que esses israelitas. Porque hoje ainda o mar se abre a nós. Todos os dias o mar se abre. Todos os dias a nuvem do Senhor nos protege. Todos os dias Ele nos dá livramentos, milagres a olhos vistos e muitas vezes que nem sabemos de livramentos que Ele nos proporcionou, de acidentes, de sermos assaltados. Nossa, uma infinidade de coisas que eu creio que o Pai está ali com a sua mão nos guardando, nos guiando. E muitas vezes nós estamos tendo a mesma atitude dos israelitas. Aí é fácil olhar e dizer, horrível, que povo mais horrível. Então devemos cuidar e olhar, será que não temos cometido o pecado da ingratidão? Será que não temos cometido, às vezes olhando para nossa casa, não agradecendo que foi Deus que deu a sua casa, não agradecendo que foi Deus que deu o teu trabalho, as tuas pernas, a saúde para ir trabalhar, não agradecendo pelo pão na mesa, às vezes nos tirando de um leito de um hospital, antes mesmo da pessoa chegar dentro de casa já está reclamando da goteira, está reclamando disso que não tem, daquele outro que não tem, olhando sempre para o que não tem e deixando de agradecer pelo que tem. Isso é uma situação muito delicada porque não percebemos que fazemos isso, mas isso desagrada muito a Deus. Isso entristece a Deus e faz com que a nossa bênção ela tarde a chegar. Tanto que o povo ele ficou 40 anos rodando, quando eles poderiam chegar em 40 dias. Mas o que houve foi isso, foi a ingratidão, foi o voltar-se contra Deus, o voltar-se a todo momento, não conseguir enxergar o que Deus havia feito. Isso entristecia Deus de tal forma que ele queria destruí-los, tanto que por várias vezes não destruiu por interferência de Moisés. Então o que eu digo hoje a vocês é que a satisfação do ser humano ela tem que ser muito policiada. Porque você almeja algo material, por exemplo, ou de repente profissional, ou pessoal, você alcança. A partir do momento que alcançou, você já está olhando o que não alcançou. E já esquece de agradecer por aquilo ali, pela guerra vencida, pelos cananeus mortos, pelos cananeus derrotados. Esquece de agradecer por aquela guerra vencida. E já está olhando o que não tem. Ah, mas eu poderia ter aquilo. Ah, mas aquilo é mais legal. Ah, mas aquele carro tá melhor. Gente, se nós formos nos apegar a coisas, a querer coisas, nós nunca vamos estar satisfeitos. Nunca. Você consegue um carro, no mesmo instante você já está querendo outro. Então, que possamos voltar nossos olhos para Deus. Se hoje você tem carro, glória a Deus. Se você não tem carro, glória a Deus por ter os pés para andar. Se você ainda não tem os pés, glória a Deus porque de alguma forma tem a cadeira de roda. Entende que de alguma forma sejamos agradecidos. Que por tudo possamos dar graças. Para que não viemos cometer esse pecado que tanto desagrada a Deus. Porque nós somos ingratos com os nossos... com as pessoas que nos rodeiam. Até pode acontecer, agora com Deus, porque Ele é responsável por absolutamente tudo o que nos vem. O pão, a chuva, o sol, o alimento, a saúde, a casa, o trabalho, os filhos, os mantimentos, tudo, absolutamente tudo provém de Deus. Provém dEle. Então que possamos ter este coração gratos e ver quantas vezes fomos livrados, quantas vezes que nem percebemos o livramento. Possamos estar sentindo isso. Aqui o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses 5,18, ele fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo.
Em tudo sejam gratos. Muitas vezes nossa bênção, nossa vitória, ela demora a chegar por causa das reclamações, das murmurações. Entende? Às vezes você ia obter coisa, Deus ia te dar, mas aí começa aquela ingratidão, e murmura, e reclama, e isso se torna uma coisa, um ciclo vicioso, uma coisa que você já nem percebe mais. E aí, ai que calor, ai que chuva, nossa que frio. Gente, essa chuva não para mais, mas esse calor não para mais. Gente, essa comida agora é só isso. Gente, eu tô cansada de comer isso aqui também. Entende? Em tudo dai graças. Se tiver o feijão na mesa, dai graças. Ele vai ser o caminho para você não morrer de fome. Em tudo dá graças. Dá graça pelas pessoas que te rodeiam. Dá graça pelo pastor, pelos os pastores, pela igreja, pelos irmãos. Dá graça por providência de Deus a cada manhã em nossas vidas. Que, como fala aqui, não é dar graça por isso ou por aquilo, é em tudo dá graça. Em tudo dá graças, inclusive nas dificuldades. Que nós possamos ter um coração grato, independente do momento que vivemos, independente da fartura, se está na fartura ou na escassez, em tudo dá graças. Em tudo dá graças, na fartura e na escassez, em tudo dá graças. Quando temos um coração grato, as bênçãos do Senhor são liberadas a nós. Automaticamente, quando você se põe a agradecer, mesmo numa dificuldade, no momento de doença, no momento de dor, ao invés de murmurar, eu tô aqui nesse hospital, olha só isso, dá graças. Dá graças, Pai. Eu não queria, esse momento é difícil, mas ainda assim eu te agradeço, Pai. Ainda assim eu te agradeço porque eu sei que há nisso um propósito. Entende? Que possamos aprender a ter este coração grato, sabendo quando você quer ter uma vida com Deus próspera, abençoada espiritualmente, tenha um coração grato. Tenha um coração grato, Ele se agrada disso. Isso é um fruto também de quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a fluir essa gratidão. Você começa a fluir porque a paz, que excede todo entendimento, já inundou a tua alma. Então tu já não consegue mais ser murmurador, reclamar o tempo inteiro. E você vai sempre dar graças, e isso vai atrair o quê? Atrair as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Porque da forma como Ele se entristece com a ingratidão, Ele se alegra. Ele se alegra com a nossa gratidão. Ele se alegra com o povo grato. Com o povo que lembra que tudo é para glorificá-lo. Que muitas vezes a doença permitida é para glorificá-lo. Que muitas vezes a perda que tanto nos dói, que às vezes tanto nos custa, é para glorificá-lo também. Que nós possamos entender isso. Que o objetivo teu e o meu de estarmos aqui é glorificar a Deus. Que quando uma bênção é liberada a você, não é porque você é bonzinho, fez tudo corretinho. É para você glorificar a Deus, glorificar ao Pai. Que você compreenda isso. E deixa eu só deixar uma coisa clara assim, que Deus Ele não quer que você se alegre pela tribulação, Ele não quer que você se alegre pelo ir parar no hospital, de repente o pão faltando, Ele não quer que você se alegre com a situação em si. Ele não quer que você se alegre com a tribulação, e sim na tribulação, entende? Independente do momento. A situação aconteceu, a tribulação veio, os momentos difíceis aconteceram, mesmo assim eu sou grato. Mesmo assim, Pai, eu te rendo graças. Mesmo assim, eu tenho um coração grato. Que nós possamos estar alcançando este nível de gratidão a Deus. Saber que da mesma forma que a chuva veio, que a seca veio, da mesma forma tem que ser agradecido. Da mesma forma que eu tive fartura, quando não tiver, da mesma forma. Da mesma forma que Ele concedeu o milagre, quando não concedeu, da mesma forma. Ter um coração grato, independente da circunstância.
ter um coração grato, independente do que me vier. Não, agora eu ganhei o carro novo, obrigada, Deus, obrigada. Aí passou os dias, já... Entende? Não. Se o carro não veio, se a casa não veio, se a cura não veio, em tudo rendei graças. Em tudo rendei graças. Que a nossa gratidão ela não dependa de momentos. Em 1 Coríntios 10:10, 1 Coríntios 10:10, Paulo diz assim: e não murmureis, olha como isso é sério, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Veja bem que da mesma forma que a nossa gratidão desagrada a Deus e que desagradamos a Deus com a nossa gratidão, atraímos o destruidor com a nossa gratidão. Deus ele se ausenta, ele se entristece, ele não libera a bênção e aí nisso atraímos o destruidor. Ele se faz presente nas reclamações, ele se faz presente nas murmurações. Porque isso, porque aquilo, porque esse, que vontade de voltar para o Egito, o Egito, lá no Egito. Cuidado, porque muitas vezes Deus já te tirou do Egito e você tem pedido para voltar. Muitas vezes Deus já te resgatou do Egito e você tem pedido para voltar. Fazendo assim, dando autoridade e liberando o agir do destruidor. Isso não é um conto, isso aqui é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha que palavra forte. Então ficamos atentos, que possamos estar atentos ao abrir da nossa boca e que saia da nossa boca palavras de gratidão. Quando você for reclamar por qualquer coisa, dê um glória a Deus. Quando qualquer coisa te desagradar, mas eu não tenho isso, dê um glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Entende? Não cometa esse pecado da ingratidão. Eu sei, por isso que devemos nos policiar e estar buscando cada dia mais a presença de Deus para que isso não seja em nossa vida esse pecado de ingratidão contra Deus, que tanto tem feito por nós. Como eu já te falei, muitas vezes vendo e muitas não vendo. Hoje eu vou te falar aqui um testemunho breve da minha mãe. A minha mãe, algum tempo atrás, ela teve um câncer de esôfago e de estômago. Era um câncer muito, muito, muito agressivo, segundo os médicos. E, segundo eles, a cirurgia seria muito séria, de muito risco, e o não fazer a cirurgia seria da mesma forma grave, que teria poucos anos de vida e seria de uma forma terrível a morte dela. Então, eu e minhas irmãs, no momento, na hora, nos chocamos e até entramos em desespero, mas logo em seguida nos dobramos os joelhos e dissemos, não, Deus vai nos dar a vitória. Deus vai. Começamos a clamar pela vida da nossa mãe, começamos a clamar pela cura, começamos a clamar, Deus tem misericórdia. Tem misericórdia e libera a cura, Senhor. E a cura foi liberada. A mãe foi curada do câncer. Ela ficou 5 anos. E quem já teve câncer, já passou por esse processo todo de quimioterapia, cirurgia, tudo isso, sabe que há um tempo para que a pessoa ganhe alta. Neste tempo, são feitos exames de 6 em 6 meses, de 1 ano, para verificar se ele não voltou. E este processo todo aconteceu com a mãe, foi uma cirurgia, eu digo assim, muito delicada, pois ela foi retirada um pedaço do esôfago, um pedaço do estômago, então foi uma coisa bem delicada. E a mãe ficou 5 anos, e Deus deu a cura completa à minha mãe, e ela recebeu alta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sou totalmente grata a Deus por esta cura. Por outro lado, se essa cura não tivesse vindo, também eu teria que ser grata. Da mesma forma, agradecer a Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus.
E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, eu quis compartilhar com vocês um pouquinho disso, porque já faz alguns anos e eu não esqueço nunca de agradecer a Deus por esta cura. Sempre quando eu estou conversando com ela, eu falo dos milagres ocorridos. Isso foi só um dos milagres, irmã. Eu tenho muitos milagres de Deus que ocorreram em nossas vidas, do agir de Deus depois dos joelhos dobrados. Mas o que eu quero dizer a vocês é que vocês têm que buscar sim, dobrar os joelhos e clamar, mas o agir em favor da cura ou da libertação de um encarcerado ou de tantas outras coisas, isso é Deus. A palavra final é de Deus. Então o que eu quero falar para vocês hoje, independente se a cura vier ou não, Ele é Deus. Independente se Ele liberar a cura ou não, Ele continua sendo Deus. E você tem que, da mesma forma, ter o coração grato. Sabendo que em tudo há um propósito e sabendo que nada acontece por acaso. Então, o que eu queria deixar com vocês hoje é encorajá-los a ter este coração grato e buscar este coração grato. Não entristeça a Deus. Não entristeça a Deus. E não venha a ser grato só nos momentos bons. Mas tenha um coração grato sempre. Gratidão a Deus, atraindo assim as mais ricas bênçãos do nosso Senhor sobre a sua vida. Que você possa estar praticando isso na sua vida e tomando isso como algo constante em sua vida. A gratidão a Deus e abandonando a ingratidão. O que eu queria deixar hoje com vocês é o Salmo 118:1, que ali já diz tudo. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então aqui já fala tudo que deem graças porque Ele é bom. Deem graça porque o seu amor dura para sempre. A nossa visão limitada de ser humano, muitas vezes, diante de uma oração recusada, da forma como gostaríamos que fosse respondida, muitas vezes nos questionamos, mas por quê? Mas isso é nossa mente limitada. Deus tem planos maiores. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então que nós possamos estar meditando nisso e dar graças mesmo, dar graças pelo pão, pela falta do pão, pela saúde, pela falta da saúde, pelo amigo, pelo inimigo, em tudo dar graças. Tá? Isso que eu quero encorajá-los no dia de hoje. Que Deus esteja abençoando vocês ricamente, que Deus esteja guardando cada um, que esta palavra chegue ao coração necessitado e que possa trazer um alívio à alma. E que possamos estar refletindo e meditando se não estamos agindo igual os israelitas. No momento de guerras vencidas contra os cananeus, muitas vezes nos levantando contra Deus. Que não façamos isso. Tenham todos uma ótima semana com o agir de Deus em suas vidas e sabendo que em tudo Ele é Deus. Até a próxima.